Pô, eu me formei em Direito na PUC. Então, PUC de BH. PUC de BH. E eu percebi que era um ambiente completamente hostil. Anos? Eu formei em 2018. Então, entrei com 17 anos, ser conservador de Direito na faculdade é igual ser um ET. Mesmo sendo católica. Uma faculdade da Pontifícia Universidade Católica. Não tem nada de católicos. Meus professores falavam mal do cristianismo. Inclusive, quem criou a universidade foram os cristãos. E hoje ela é utilizada para poder destruir quem a originou. Ponto. Então, assim, é um ambiente completamente hostil ao conservador. Os comecei a fazer alguns... falavam mal do cristianismo dentro da PUC? Total. Não, Sério? isso aí é descobrir a pólvora, né, gente? É mesmo, não sabia, não. É que eu não Nem eu. Eu estudei na Total. PUC São Paulo, mas eu também não... Entendi. Porque eu sou muito mais velha que você, faz muito tempo. Não, Sabia, é os padres surreal. sabiam disso? Não, o Dom Mol, que é o cara lá, ele discursa no carro da CUT, gente. A Igreja Católica, infelizmente, foi infiltrada através da teologia da libertação e tudo, de uma maneira muito forte. Leonardo Boff, Frei Beto, os caras são todos esquerdistas. A igreja por si só tem uma tendência esquerdista. Calma. Por A quê? igreja não. O evangelho jamais. Não, a igreja, Pessoas, igreja católica do Brasil. Foi infiltrada, total. Mas assim, o evangelho não tem nada a ver com porque a esquerda. Jesus era socialista, né? Era assim. Lá na casa da de Nárnia. Mas ele andava com prostituta, andava lá com Sim, os pobres. Jesus tá? era É socialista. muito diferente, né? Você andar e O que você o socialismo condenar. prega é muito parecido com o que... É super parecido, né? Luta de classe, igual Jesus mandava, né? Não. Peguem armas e mate burguês. É igualzinho mesmo. Cara, Jesus, ele nunca pregou que ele nunca veio aqui pra poder acabar com a desigualdade. Ele nunca veio aqui pra acabar com a pobreza. Jesus veio aqui pra poder pagar um preço que você não poderia pagar. Ponto. Ele veio trazer salvação. O que queria, né? Eu não... Jesus nunca veio aqui e falou assim, olha, nós vamos acabar com a pobreza, com a desigualdade. Não. Ele nunca pregou luta de classe igual Karl Marx prega. Karl Marx, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, fala assim, ó, abolição da família. Até os mais infames se assustam com essa ideia radical dos comunistas. Eu só queria entender por que você foi eleito. Ele tá indignado. Não tô indignado. Como assim? Tô zoando, Eu quero saber assim, você representa quem? Me traduz qual é a BH que te elegeu. Quem é o eleitor Belo Horizontino, não é isso? Isso, Belo Horizonte. Que decidiu votar em você. Quem é? Você representa quem? Eu represento as pessoas que defendem valores, defendem princípios. Não, tudo bem. Eu quero saber perfil Pai, mesmo. mãe. Olha, geralmente é Como um assim? homem de 25 anos, ou então uma mulher. Eu quero saber o perfil do seu eleitor. Você sabe qual é o perfil do seu eleitor? Eu acho que o perfil do meu eleitor, ele é muito amplo de verdade. Foi muito voto. Então, assim, eu pego desde a tia do Zap, que gosta demais de mim, para na rua, nossa, eu gosto demais de você, compartilha os seus vídeos. Desde o menino de 15 anos que ainda não vota, mas mandou o pai dele votar. Tem um monte de menino que para, não, meu pai é seu fã, manda ele votar em você. Aí depois chega um cara e fala assim, não, meu filho mandou votar em você. Então eu pego a maioria a faixa etária minha, por exemplo, no meu Instagram, mais forte é tipo de 15 a 29 anos. É isso que eu queria saber. Então é isso. Chegamos a isso. É juventude, é uma juventude, mas também tem um uma cara parte que forte. se vê em você. Sim, pode ser, se sente representado, porque é o seguinte, o cara antigamente ele tinha a opção de ou defender Che Guevara, ou se não, sei lá, Fidel. Sim. Então era tudo a mesma coisa. Hoje não, o cara pode falar, mano, não, tem o Nicolas, ele é cristão, ele é conservador, ele defende pautas como a mim, e eu sou como E ele. você sente uma juventude conservadora muito mais atuante hoje em dia? A gente tá estruturando, né? Então, assim, a direita não tem... Porque na minha época, você não via uma juventude conservadora. Você não via um jovem de direita. Eu não via. Mas eu acho que Né? são bolhas também, né? Porque você viveu numa época carioca, Rio de Janeiro, Circo Voador. Não, eu acho mas que eu aguentei Mas é Circo porque a voador, esquerda... nunca. O que acontece? A esquerda... é a juventude carioca aí. É porque a esquerda, ela possui... E olha só, eu sou filho de um militar. Eu sou fruto do conservadorismo, tá? Sim. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Legal. Eu sou fruto da Igreja Católica. Todos os sacramentos da Igreja Católica eu estive lá, entendeu? Então eu sou um conservador por natureza. Eu votei no Bolsonaro. Me arrependo, mas votei. E é isso. Então, mas eu não vejo essa juventude tão presente hoje, pelo menos nos lugares onde eu frequento. Em BH é forte? Você diz de conservador? Sim. Sim, eu vejo que hoje, infelizmente, conservador é quase uma ofensa. Você fala conservador, parece que você imagina um cara retrógrado, um cara chato, um cara irritante, ou talvez um cara que manda você pra Cuba. Mas não é isso. Conservador nada mais é aquilo que é conservar aquilo que é bom. Então aquilo que é antigo não é o que é velho. O que é antigo é clássico.
Então, qual que é a nossa base da nossa sociedade? É a família. Ponto. Lá na Grécia tinha putaria e tal, sei que tinha, mas ninguém queria mudar a base da família. E agora eles estão querendo mudar isso. Então, quando nós falamos no sentido, olha, nós queremos conservar aquilo que é bom, é porque eu compreendo, como conservador, que eu sou como um anão em cima de um ombro de um gigante. Eu só consigo visualizar além porque eu estou em cima de um gigante. É o que o Russell Kirk fala. Olha, vocês conseguem chegar além porque você está em cima de um gigante. Se não fosse eles, como você entenderia sobre o conceito de justiça, sobre bondade, sobre soberania? O nosso ordenamento jurídico foi feito a partir de muita luta. O que você compreende hoje como bondade, certo ou errado, não foi uma construção social, mas uma construção racional. Então a gente precisa valorizar a construção ocidental do nosso mundo, que foi feita principalmente pelos cristãos. Mas é que quando se fala de família, eu acho que você está falando, quando se falam de conservador, acham que é o cara que fala vai pra Cuba. Porque a maioria dos conservadores que tem voz hoje falam esse tipo de coisa. Não tô falando que você fala isso. Sim. Porque, por exemplo, a família. Isso é um assunto também tão delicado. Porque o que é a família? Porque pro conservador talvez seja o pai, a mãe e o filho ali. Sim. E pra mim, por exemplo, eu não sou um cara nem de esquerda nem de direita. Eu sou tranquilamente muito bem resolvido com isso. Mas pra mim, família é todo mundo que mora sob o mesmo teto e há amor naquele ambiente. Ponto. Independente de ser um homem com um homem, um filho, uma mulher com uma mulher e um filho e tudo mais. Então, eu acho que... Você também acha isso, Nicolas? Então, eu vejo o seguinte, a esquerda ela utiliza algumas frases para poder desconstruir isso. Elas falam que a família, no caso, ela é opressora, que ela vem de um sistema patriarcal e tal, e eles querem substituir isso por algo diferente, mas nunca dá o que é esse diferente. Então, pera lá, você concorda com a frase todo tipo de amor é válido? Claro. Eu concordo. Eu discordo veementemente. Por quê? Por quê? Vamos lá. Existe um cara transgênero que ele tem 52 anos e ele se sente como uma garota de 6 anos de idade, ok? Se esse cara fizer sexo com uma criança de 6 anos de idade, é pedofilia? Mas eu então, acho pera que... lá, mas por mas quê? nenhum transgênero se sente como uma garota de 6 anos. Não, eu acho que na é internet. sobre gênero, não sobre idade. Então não, mas calma. Ele é transgênero e ele se sente uma garota de 6 anos de idade. Pode pesquisar. Stephen Wolfstein. Mas aí, eu vou só te interromper um segundo. Eu acho louco, que é uma né? questão de transgênero Nossa, ou não. você fala isso, é transfobia. Cuidado. Eu acho que qualquer pessoa que se sente atraído por uma criança de 6 anos é um doente, é um louco. Independente de ele ser hétero, transgênero. Como um pai bate numa filha, um pai mata uma mulher, um homem agride outro homem. Qualquer pessoa que passa dos limites aceitos pela sociedade é louco. Ponto final. Sim, mas eu acho que isso não é considerado mais louco. Pesquisa, eu tô falando de coisas que eu estudo. Não, chama Os Littles. Os Littles saiu no UOL tem uns 3 meses. Mas eu acho que são bolhas, eles se consideram, Nicolas. não é. Eles se consideram uma regressão infantil. Escuta, vê lá. Eles são pessoas que consideram crianças. Não. Aí a pergunta é, quando o cerne da nossa conversa, sabe o que vai passar? Que eu já compreendi aqui, é o seguinte, de onde vem o certo e o errado pra vocês? É isso. Não é nem isso. Não é nem isso, não. O nosso papo aqui não é nem esse, juro mesmo. Não, mas não tem problema ser esse o papo também. Não, total. O que eu tô dizendo é assim, qualquer pessoa que tem relacionamento com uma criança de 6 anos é um doente, é um louco. Como a gente tá vendo o Talibã lá, que procura a menina de 12 anos pra casar. Isso não vai passar mais a ser anormal, escuta o que eu tô falando. Não, mas isso tem que ser anormal e eu brigaria por isso. O que eu tô dizendo é... Eu prenderia. Eu prenderia, óbvio, também. Um transgênero. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Eu matava tô te falando isso. cara que Mas, por pegasse exemplo, minha filha. se uma pessoa é casada, uma mulher com uma mulher e uma filha, e dentro dessa casa tem um amor, tem um respeito, dentro de todas as leis que existem na sociedade. Sim. Isso é família. Isso é uma família. Pra mim é uma família. Uma pessoa que é transexual e quer ter um relacionamento com uma criança é um doido, é um doente. Não por ser trans, por querer ter um relacionamento com uma pessoa de 6 anos. Sim, eu tô te falando. A esquerda hoje não trata já como um louco, não trata como um doente. Não é possível. É possível. Eu não sei se é assim. Eu acho que são bolhas. Eu respeito sua opinião, não, mas eu acho que são bolhas. Eu tô falando o seguinte. Qual que é o conceito, no caso, por exemplo, de próprio transgênero? A pessoa se sente algo e ela se torna algo. Então, se hoje eu me sinto uma mulher, eu me torno uma mulher. Se amanhã eu me sinto homem, eu me sinto homem e eu viro um homem. A grande questão é, isso é uma fantasia. Da mesma forma que você não pode chegar e, eu me sinto com olho azul. Você vira de olho azul? Não vira. Eu me sinto negro, eu vou entrar no sistema de cotas? Eu não viro. Então, pera lá. O que eles estão querendo fazer através do sentido de trans é
distorcer a realidade para que você tenha uma atividade de negar a realidade. Você vê um cara de 2 metros de altura, você tem que chamar ele de Priscilinha. Caso contrário, você é um transfóbico. Mas será que a pessoa não isso. se sente uma Priscilinha? E se a pessoa adulta se sentir uma criança? Não, Quem é você pra falar? Mas aí é uma Não, outra a pessoa coisa. é diferente. Gente, eu sei que... Não, eu concordo com vocês. A pessoa nasceu, sei lá, se sentindo... Sei lá, o cara que nasce gay. Ela sabe que ela é gay. E eu tenho vários amigos e tipo assim... Mas gay é diferente. Tô dando Eu não exemplo quero aqui. ser chamado da Léo. Não, é óbvio que não, mas assim... Mas se você quisesse... diferente. Que mas quer. É diferente. Então, mas se você quisesse ser chamado de Daléu, Não eu teria não vejo problema problema. nenhum. Eu veria problema se ele quisesse se relacionar com uma criança de 6 anos. Isso eu concordo. Sim, a partir do momento que a pessoa nasceu no corpo do qual ela não se identifica, eu, Que isso como cidadão, acontece. eu não vejo problema nenhum dela querer ser homem, ser mulher. O que eu vejo problema é o que tá dentro da lei. É tipo falar, eu me vejo como homem e eu quero roubar um banco. Não, porra, não pode. Pois é, eu também São não leis. importa a opção sexual de ninguém. Eu não tenho que me intrometer nisso. A grande questão é a seguinte. Existe uma diferença entre o homossexual e o ativista LGBT, ok? Vamos fazer essa diferenciação. Um busca por aceitação e o outro busca uma imposição. É diferente. O grupo LGBT Arco-Íris lá entrou pediu uma ação contra a CBF falando por que não tinha camisa 24. Eu vi isso. Aí, primeiro que eu já não entendi nada. Por quê? 24 no jogo do bicho é viado. Mas se você chama o homossexual de viado, é preconceito. Então, que merda é essa? Mas enfim, pediram pra poder usar 24. Daí, colocaram isso como o quê? Como um tipo de transfobia, um tipo de homofobia, porque não tem. É ridículo. Essa é a diferença. Existe o homossexual, o ativista LGBT, as pessoas têm que compreender isso. Então, o que o ativista LGBT faz é o quê? É uma imposição de ideias. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Um pastor vai falar, olha, eu não caso pessoas do mesmo sexo, porque a Bíblia não me dá essa possibilidade. Homofóbico. Você tá falando que homossexualismo é pecado? Homofóbico. Porque homofóbico. Então, pera lá. Não é uma questão de aceitação, é uma questão de imposição. Entendi. E a questão do transgênero, eu tô falando isso aqui assim, é de coração. A esquerda não tem como é que fala? Ela tem paciência em ver as coisas que elas querem pregar ao longo do tempo. Antigamente, tudo que eles queriam era casar. O homossexual quer casar, beleza. Já viu algumas cenas de parada LGBT, por exemplo, aqui em São Paulo? Já viu o que eles estão fazendo com as crianças, por exemplo, lá na Escócia, que ela, com 4 anos de idade, ela já pode mudar o sexo dela sem o consentimento dos pais? Isso quer dizer ao quê? Se isso não é uma mudança específica na sociedade de valores, de princípios, eu não sei o que mais é. Mas não tem como a gente debater a lei da Escócia também. Não, mas Escócia. Eu não tenho a menor ideia do que acontece na Escócia. Esse podcast vai ficar gravado. Escuta que eu tô te falando. Não, você é radical demais. Não, aqui. Extrema direita. Aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Isso é engraçado. Ele é extrema da extrema. Leozão, escuta aqui. Se o Bolsonaro tivesse aqui, ele ia falar, Escuta aqui. Eu tenho uma régua aqui de 30 centímetros. Onde é o meio? No 15. E se eu falar que é nos 5 centímetros? Qualquer coisa aqui vai ficar extremo. pra mim, polêmico, sabe quem quer? Quem quer matar a criança no ventre. E não quem quer salvar essa criança. Pra mim, extremista é feminista. Quer matar a criança dentro do ventre porque ela deu e não quer engravidar. É isso. Eu não sou extremo. Me fala uma posição minha extremista. Você, Nicolas, você é extremista porque... Essa última aí do aborto também. Que isso? Por favor, curta nosso vídeo e se puder também compartilhe para nos ajudar a manter o canal Online Cortes vivo. Muito obrigado e até o próximo corte.